Todo mundo fala do ponto perfeito da massa de brigadeiro, mas o que quase ninguém mostra é o que é o ponto perfeito. Ele não depende só do tempo de cocção. O ponto ideal é um conjunto de quantidade de gordura, dos ingredientes utilizados, da panela e até da altura do fogo. Nessa receita, eu vou utilizar um creme de leite com 17% de gordura e vou bater ele com o ingrediente que vai dar o sabor na massa. É importante deixar essa mistura bem homogênea, porque é aqui que a gente vai impedir a massa de ficar com gruminhos. A gente não precisa adicionar margarina nessa parte do processo, porque ela já vai derreter na massa ao longo do tempo de cozimento, então a gente só vai adicionar ela depois. Eu vou colocar o leite condensado com 6% de gordura, mas se você estiver usando um outro teor de gordura, pode ser que varie um pouco o tempo dessa massa, mas aqui a gente vai se basear pelo ponto e não pelo tempo, então pode ficar tranquilo. E aí é só incorporar a margarina na receita e mexer bem. E agora é mão na massa, não pode parar de mexer até chegar no ponto. Um outro aviso importante, as massas claras tendem a ficar mais amareladas quanto mais tempo de cocção elas tiverem, então se você quer uma massa mais clarinha, faça em fogo médio para alto. Esse é o ponto para coberturas. Ele chega de 2 a 3 minutos depois de levantar a fervura. Pra gente ter certeza que chegou no ponto certo, é só a gente fazer essas linhas por cima da nossa massa e ver se elas ficaram marcadas por um tempinho. Esse ponto é mais líquido, mas ele já tem uma consistência melhor, e dá para utilizar ele para recheios mais leves em bolos e copinhos de festa. O ponto de recheios é um pouquinho mais espesso. Ele vai cair em pequenos blocos e vai ficar por cima da massa. Ele não pode estar tão mole, porque é usado para estruturar, mas também não pode estar tão duro, porque senão fica bem difícil de trabalhar com ele. Dá para usar em recheios de bolo e trufas, além dos trabalhos com bico de confeitar. Lembrando que aqui a gente tem que considerar que quando essa massa esfriar, ela vai ficar mais consistente do que estava na panela. Então mesmo que você ache que está um pouquinho líquido, é melhor desligar e garantir que não vai passar do ponto. E aqui a gente chegou no famoso ponto perfeito para quem trabalha com brigadeiros gourmet. O ponto de enrolar. Existem 3 formas mais tradicionais de verificar. Se você pegar a massa e ela cair em bloco, é o primeiro sinal. Já no ponto Moisés, você divide a massa e ela não vai voltar a se unir tão facilmente. Para o ponto cambalhota, a gente inclina a panela e a massa desgruda completamente do fundo. Quando chegar no ponto ideal, vamos continuar mexendo por um tempo com o fogo desligado para tirar o ar quente da massa e para evitar que ela frite e passe do ponto. Agora é só armazenar. Embalamos uma travessa com plástico filme e despejamos a massa ainda quente. E aqui a gente vai espalhar muito bem a nossa massa com bastante cuidado para não deixar nenhuma bolha de ar no plástico filme, porque essas bolhas vão acelerar muito o processo de cristalização do nosso brigadeiro. A gente vai fechar com muito cuidado a nossa massa, apertando em todas as partes para garantir que não vai ficar nenhuma bolha de ar. Eu utilizo uma travessa justamente por ser mais fácil de fazer esse processo e também porque isso vai ajudar na minha organização no freezer, porque todas as massas vão ficar com o mesmo formato e tamanho. E a massa vai ficar assim, bem lisinha e uniforme. Antes de congelar, é bom a gente conferir se o plástico filme não ficou com nenhum furinho, para garantir que não vai entrar nenhum ar nessa massa e também para que não ocorra contaminação. Também é importante que antes de usar, a gente descongele a massa na geladeira, para evitar qualquer tipo de proliferação de bactérias. E outra maneira da gente saber que acertou o ponto é quando a massa sai do plástico filme com bastante facilidade, sem rasgar e nem grudar. E olha essa textura, extremamente cremosa e perfeita para bolear. Quando a gente acerta o ponto da nossa massa, ela não vai grudar nas nossas mãos na hora de bolear e o brigadeiro vai ficar redondinho com muito mais facilidade. E o nosso docinho finalizado vai ficar com um acabamento perfeito e a textura super leve e cremosa. E aí, a sua deu certo?